Olá, irmão, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Anderson. Nesse vídeo eu vou mostrar para você as 3 fases espirituais que um homem pode estar. Aí você vai identificar em qual dessas fases você se encontra nesse momento. Eu estou falando para você que já é um cristão, já é um convertido a Jesus Cristo. Não estou falando sobre religião. Estou falando sobre intimidade. Esse vídeo não tem nada a ver com a minha ou a sua denominação religiosa. Eu sempre prego aqui o amor de Jesus, o reino de Deus. Eu sempre falo para você, não espera você morrer para ir para o céu, não. Jesus falou, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro da gente. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele falou, venha a nós o vosso reino. Então não espere você morrer para ir até o reino de Jesus. Não. O reino está dentro de você. Isso quer dizer espiritualidade. Você tem que ser espiritual. A Bíblia fala que as coisas carnais não se discernem bem. Porque, ou melhor, as coisas carnais até se discernem bem. As coisas espirituais não se discernem bem. Porque lhe falta conhecimento. Quando você tem conhecimento, você vai galgando níveis espirituais. Até um ponto que eu não sei se eu devo falar isso, mas é um ponto que a própria Bíblia ela te expulsa de dentro dela. Porque o seu nível espiritual é tão grande que a Bíblia não é o suficiente para o seu conhecimento. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre os 3 níveis espirituais em quais você está nesse momento. O primeiro nível espiritual é esse aqui, que está em Hebreus capítulo 5, versículo 12 em diante, que diz assim: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Então aqui nós identificamos 2 níveis espirituais. O primeiro nível espiritual é quando você é criança na fé, que você está tomando leite. Por exemplo, um novo convertido, você tem que tratar ele biblicamente de uma forma diferente de um convertido de 10, 5, 20, 15 anos. Porque o convertido já velho na fé, 3, 4, 5 anos, não pode estar tomando leite. Tem que estar comendo comida sólida. É igual um bebê. Um bebê, quando ele é pequeno, você não pode dar comida sólida, porque ele não vai discernir bem aquilo no seu estômago. Ele tem que tomar leite. Só que conforme ele vai crescendo, você não pode dar só leite. Ele não pode nem tomar leite. Ele tem que comer comida sólida, porque o leite não vai ser o suficiente para esse corpo. Então, a Bíblia é bem clara, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ou seja, você tem muitos anos dentro de um templo e até hoje estão nos primeiros rudimentos da palavra. Vocês estão tomando leite, mas pelo tempo já era para ser mestre, já era para você estar comendo comida sólida. O seu nível espiritual é muito baixo para o tanto de anos que você tem como cristão, independente da sua religião, tá? Porque aqui nós não pregamos religião, eu prego o reino de Deus, como eu já falei. Então, até hoje você necessitas de leite. Mas por que até hoje você necessitas de leite? Será que isso é proposital? Será que quando você abre os olhos espirituais, quando você muda de patamar espiritual, quando você deixa de tomar leite, começa a comer comida sólida, você começa a questionar? Não sei, talvez seja isso. Porque nenhum pastor ou nenhum sacerdote em geral das religiões cristãs gostam de ser
questionado. Quando você começa a comer alimento sólido, você questiona. Pastor, mas por que isso aqui? Por que aquilo daí? Porque como você está no outro nível espiritual, o seu espírito pessoal tem sede de justiça, sede da verdade, sede da palavra. Você quer se aprofundar. Porque as coisas básicas ficam superficial, já não te sustenta mais. Porque lembrando que o leite não sustenta um adulto. Um adulto precisa de comida sólida. Um adulto na fé precisa de coisas mais profundas. O que é ter comida sólida? A comida sólida nós vamos achar aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículo 14 em diante, que diz assim: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhes disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Jerusalém estava cercado, e o profeta Eliseu ele estava orando. E o servo de Eliseu, o moço de Eliseu, o ajudante de Eliseu, ele acordou cedo e viu que Jerusalém, Samaria, estava cercado. E ele falou: Meu Deus, e agora, moço? O que nós vamos fazer, profeta? Só que o profeta falou: Calma. E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Você entendeu? Só que Geazi, que é o moço de Eliseu, ele não estava vendo isso, ele não conseguia enxergar. Por quê? Porque ele estava nos primeiros rudimentos da palavra ainda, ele estava no leite. Só que o profeta Eliseu já estava na comida sólida, ou melhor, ele já estava ultrapassando a comida sólida. E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou e o Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu-o de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então, Eliseu, ele se viu obrigado a empurrar o moço dele de nível espiritual. Porque o Eliseu já estava enxergando os carros, os cavaleiros, os anjos de Deus, naquele monte ali. Mas Geazi não estava enxergando isso, porque os olhos espirituais dele eram fechados. O nível espiritual é baixo. Eliseu teve que orar para Deus para ele mudar de patamar espiritual, para ir para o segundo nível. E Deus abriu os olhos do moço e ele viu o mundo espiritual. Ele teve acesso ao mundo espiritual. Jesus, ele também tinha acesso ao mundo espiritual. Jesus, ele via o diabo, como ele estava vendo Pedro, Tiago e João. Ele via. Ele sabia quem era filho do diabo, quem era filho de Deus, quem ia se perder, quem não ia. Níveis espirituais. Só que nem todo mundo está preparado para mudar de nível espiritual. Você imagina você tá dormindo e do nada Deus te acorda para você orar, ora para fulano de tal, e você tem visões, você tem incomodações, você vê coisas, você ora e as coisas acontecem diante de você, você cessa a chuva, você faz milagre em nome de Jesus. Isso já é outro patamar do mundo espiritual. Esse é o segundo patamar. Mas nem todo mundo está preparado para isso. Porque é muito cômodo as pessoas ficarem no primeiro nível lá embaixo, na ignorância. É porque a ignorância é um local bom, é um local agradável. Não incomoda.
Porque você come o que dão para você. Você vai... Todo vento de doutrina te leva. Você vê um pastor ali falando, não sei, você vai. Vem outro aqui, você vai. Você não tem discernimento espiritual para discernir o que é de Deus e o que é do homem, ou até mesmo o que é do diabo. Porque seu nível espiritual é muito baixo. Você precisa mudar. Porque quando você está num outro patamar, você consegue enxergar quando é o diabo falando na boca de um pastor, quando é Deus lá usando ele para te abençoar. Você consegue ouvir a voz de Deus. Só que agora eu quero ir para o terceiro nível espiritual. E esse nível espiritual é um dos mais... Talvez esse aqui pode até te chocar um pouco, mas não se choque não, não se preocupa não. Lembra que eu te falei no começo do vídeo que quando a gente chega no terceiro nível espiritual, o conhecimento é tão grande que te obriga a sair de dentro das escrituras um pouquinho? Por exemplo, Deus, ele proíbe o homem de fazer muitas coisas. E as pessoas não entendem por quê. Por exemplo, aqui, em Levítico 19:19. Olha o que está escrito aqui, Presta bem atenção nisso aqui. Levítico 19:19 diz assim: guardareis os meus estatutos, ou seja, guarda os meus mandamentos. É uma imposição de Deus. Não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. É proibido você pegar um cavalo e um jumento e colocar junto. Você já se perguntou por quê? É proibido. Eu vou te falar por quê já. Continua aqui, Deixa eu pegar aqui minha canetinha aqui para me marcar o que eu já li. Animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás semente misturada. E vestido de diferentes estofos misturados não vestirás. Tá, mas por que ele proibiu sementes iguais, animais iguais, roupas diferentes? Isso aqui já cai vamos botar aí, terapia vibracional. Isso aqui já ultrapassa, isso aqui, lembra quando Jesus curou um homem que era cego? Ele orou, depois lavou o olho do rapaz, o rapaz estava vendo as coisas, as pessoas como árvore. Aí ele teve que fazer um negócio de novo, lavou de novo, aí ele ouviu normal, sabe o que é aquilo? Jesus, quando curou aquele cego, ele ultrapassou o limite da cura. Os olhos espirituais dele ficou abertos 100%. Ele via a gente como árvore. Já viu que o filme de Matrix? Quando o Neo tá naquela nave lá, ele vê o mundo aqui fora, a Matrix, é só código. É isso que aquele cara viu. Ele falou assim, tá enxergando? Não, eu vejo como árvore. Aí Jesus, opa, peraí, ultrapassei os meus limites. Os seus limites, no caso, teve que lavar de novo para ele enxergar direito. Você está entendendo? Que tudo no mundo é vibração? Tudo é vibração. Está vibrando. Quando você pega uma pedra e joga num laguinho, não faz vibração. Seu corpo é vibração. O corpo humano, ele vibra em 95 Hz. Calma que nós vamos lá. Quando você pega um animal, um cavalo e um jumento, bota junto, duas vibrações diferentes, ele fica doente, eles morrem. Você sabia que existe terapia de cavalo? Você sabe por quê? Porque o cavalo é o único animal que ele vibra numa frequência tão alta, e essa frequência, quando o homem está perto, por causa disso que essas pessoas que têm problemas psicológicos, deficiente,
deficiência mental, várias deficiências, faz terapia em cima de cavalo andando, porque acalma ele. Porque a vibração do cavalo, ela interfere na vibração humana, pro bem. Por causa disso. Sementes têm vibrações diferentes. Por causa disso que é proibido fazer hibridização. Você entendeu? Isso aí já é um outro patamar espiritual. Você entende que aquelas placas que foram da Sumérica, de 30 milhões de anos, você entende. Porque lá está escrito lá, milhares de milhões de anos depois, antes de Abraão, você entende que existiu já dilúvio, um monte de coisa. Quando você está no outro nível espiritual, você entende que aquilo que aconteceu no Jardim do Éden é um eufemismo. Eva, ela teve relação com a serpente e depois ela teve com Adão, praticamente ao mesmo tempo, e ela ficou grávida de 2. Era 2 gêmeos diferentes e par diferentes. Caim e Abel eram gêmeos. Isso aí já é o 3º nível espiritual. Aí nós vamos entrar no campo vibracional, esse campo assim. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma pulseirinha de cobre. Você sabe por que eu uso? Porque o cobre, assim como o cavalo, vibra numa frequência tão alta que ajuda o seu corpo a vibrar alto. O pano de linho, o pano de algodão, vibra na mesma frequência do corpo, 95 Hz. Só que esses panos feitos desse material novo agora, que não amassa, não sei o que lá, aquilo vibra numa frequência tão baixa, mas tão baixa que quando a pessoa usa muito aquilo fica doente. O corpo humano, quando está morrendo, vibra na frequência de 10, 15 Hz. E a frequência dessas roupas, agora que está se usando aí, é a frequência de 15 Hz. Isso é proposital para te deixar doente. Você entendeu? Só que, olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 11. Diz assim, ó, Deuteronômio 22, 11. Não te vestirás de diversos estofos. Estofos é roupa, tá? De lã e de linho juntamente. A Bíblia proíbe você usar roupa de lã e de linho junto, na mesma hora. Você sabe por quê? Porque a lã e o linho, eles vibram em 5.000 Hz. Você já percebeu que esses médicos, esses caras muito ricos, importantes, eles usam muito roupa de linho? Você já percebeu que quando você tem uma roupa de linho, você se sente importante? É porque a vibração é muito alta e seu corpo vai junto, ajuda seu corpo. Você se cura. Por causa disso que médico só usa roupa de linho. Ele sabe disso. Só que, já viu na matemática, como é que funciona a matemática? Mais com mais se torna menos. Menos com menos é mais com menos é mais, porém mais com mais é menos. Então, o linho, ele vibra em 5.000 Hz e a lã também vibra em 5.000 Hz. Só que quando você usa os dois juntos, adivinha o que acontece? Zera tudo. Anula. Mais com mais é menos. Um anula o outro. Aí fica zero. Por causa disso que a Bíblia proíbe, Deus sabe disso. Isso já é o 3º nível espiritual. Você está entendendo o mistério? Então é isso. Esses são os 3 níveis espirituais. Você precisa, se você está no primeiro, você precisa estudar a Bíblia para você ultrapassar esse nível. Lembra quando Jesus estava no monte da transfiguração, no monte Tabor? Pedro, Tiago e João estavam lá, de repente apareceu quem? Moisés. E o outro foi quem? Elias. Os caras ficaram loucos. Jesus teve que... Jesus também se transfigurou, a roupa dele ficou super branca. Por quê? Porque Jesus ele teve que aumentar o seu nível espiritual. Ele teve que aumentar a sua vibração para ele conseguir
entrar na vibração de Elias e do Moisés, porque eles vieram direto do céu os dois, e estavam numa vibração totalmente diferente. Outra coisa interessante, saber que existe um animalzinho, é verdade que existe dois, mas um eu não lembro o nome, mas existe que há um animalzinho que voa, aerodinamicamente é impossível ele voar, mas aí que está o mistério, ele não voa e vibra. Ele vibra tão alto que ele flutua. Sabe qual que é? Na NASA existe uma abelha, um retrato de uma abelha gigante, mas muito grande mesmo, muito grande, ao ponto de você ver cada detalhezinho. Aí lá embaixo está uma inscrição, escrita assim: aerodinamicamente é impossível essa abelha voar, mas ela voa. Querendo dizer que é impossível sair do planeta, mas eles vão. É mentira, mas entendeu? Então, porque a abelha tem uma asinha muito pequenininha e o corpo dela é muito cheinho, então não tem como ela voar. Só que o mistério é que ela não voa, ela vibra. Agora lembra, eu percevejo de asa azul. Deixa eu ver se é isso aqui, deixa eu botar aqui no Google aqui. Você tá entendendo? O mistério? Não voa, vibra. É vibração. Vejo de asa azul, não sei se é isso. Sinceramente, Joaninha, alguma coisa assim, eu não sei. Mas você tá entendendo o mistério? Então, é isso que eu tô falando para você. São níveis espirituais que você vai prestando atenção. Mas como é que eu faço para mudar de nível? Lê a Bíblia. Sabe quantas vezes eu li o Novo Testamento? Mais de 25 vezes. Eu já li a Bíblia toda numa sequência. Várias vezes eu li o Antigo Testamento, tipo livros. O Gênesis já li umas 10 vezes. Você está entendendo? É isso. Porque Deus vai te ensinando. Você vai pegando um pouquinho ali, um pouquinho ali. É preceito sobre preceito. Regras sobre regras. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. É assim. Deus, ele quer que você evolua espiritualmente. Ele quer que você evolua. Mas para você evoluir, você tem que buscar conhecimento. O segredo é busque conhecimento. Porque quando você busca conhecimento, você não vai ser enganado. Você vai ter intimidade com Deus. Você não vai precisar de terceirizar o seu relacionamento com Deus. Você vai ter acesso direto. Porque é níveis espirituais. Quanto mais intimidade, mais nível você tem. Quanto mais intimidade, mais... Você está entendendo? Então você prestou atenção? Outra coisa, quando Salomão estava construindo o templo, a Cabalá fala, e os judeus falam isso, tá? Que Salomão, talvez você já ouviu falar isso, que Salomão aprisionou 70 demônios. O livro dos judeus fala isso, os judeus acreditam nisso. Que é verdade. Tem um versículo na Bíblia que fala que os construtores do templo, ele estava trabalhando lá dentro, tudo preso. Salomão botou que tem tudo lá dentro, fechou tudo, com tapume, fechou tudo. Os caras construindo aquele templo gigantesco. E nada se ouvia sair lá de dentro. Nenhum barulho, nenhum som de martelo batendo, picareta, marreta, prego, nada. Sabe por quê? Porque eles contam que Salomão aprisionou um demônio chamado Asmodeus, e esse demônio ensinou para Salomão como cortar as pedras de uma forma certinha. Tipo, as pedras parecia laser, cortada a laser. Igual as pedras das pirâmides. Então Salomão, ele queria o mesmo ser que rebentou as pedras das pirâmides, que cortou, ele queria que cortasse para botar o templo. Aí sabe o que aconteceu? Esse demônio falou, é um bichinho assim, que corta as pedras, agora eu não sei que bicho é esse. E Salomão pegou esses bichinhos,
chuchou tudo lá para dentro do templo, só pegava as pedras brutas e jogava lá para dentro, se vira. Os demônios lá dentro aprisionados. Portanto, na inauguração do templo de Salomão, se você ler bem, você percebe que não foi Deus que desceu lá. Foi um ser maligno. Porque você tem que ler, é o mundo espiritual, você tem que ter esse entendimento. É um entendimento muito profundo. Por que você acha que Salomão foi para o inferno? Salomão foi para o inferno, se você não sabe. Ele morreu idólatra. 300 mulheres e 700 concubinas. Ele se corrompeu. E o próprio Deus, no finalzinho da vida dele, tentou salvar ele ainda, colocando outras nações para guerrear contra ele, para ver se ele toma vergonha na cara e se converta e volte para Deus. E ele não voltou. Morreu no pecado. Morreu no pecado da idolatria. E uma das coisas, um dos mandamentos que os reis de Israel tinham que seguir é não juntar para você muita riqueza. Foi isso quando Saul foi coroado rei, o profeta Samuel falou com ele, ó, para você reinar Israel, e para você reinar diante de Deus, né, debaixo da graça, você não pode casar com mulher estrangeira, não pode juntar muita riqueza, porque senão, na terra, porque senão você vai fazer do seu braço a sua riqueza. Tudo que Deus mandou não fazer, Salomão fez. Casou com um monte de mulher de outras nacionalidades e juntou muitos tesouros. Se perdeu. Ele era ocultista, Salomão. Ele era bruxo. Ele prendeu esses 70. A Cabala fala isso. O livro dos judeus. Eles eram judeus, lembra disso, pô? Você entendeu? Então é isso, níveis espirituais. Salomão já estava num outro nível espiritual muito vibracional, coisas grandes, mas... Então é isso. Os 3 níveis espirituais, quais você está? Você está tomando leite? Você está no sólido mantimento? Ou você está no patamar vibracional? Você escolhe. Amém? Então é isso por hoje. Fique com Deus e até o próximo vídeo.